O Superman definitivamente é o herói mais importante da história, e ele existe desde 1938, então de lá pra cá muitas coisas aconteceram, e fica cada vez mais difícil de se reinventar com o personagem. Mas isso não foi um desafio pro Grant Morrison e pro Frank Quitely, porque juntos eles fizeram Grandes Astros Superman, que é uma das melhores histórias do personagem, e com certeza uma das mais criativas. Grandes Astros Superman é uma minissérie de 12 edições, publicadas entre 2005 e 2008, escrita por Grant Morrison e ilustrada pelo Frank Quitely. A obra se destaca trazendo uma abordagem mais introspectiva e filosófica do personagem, mas ainda mantendo toda a loucura do que é uma história de super-herói. A trama gira em torno do Superman que está morrendo devido a uma espécie de overdose de radiação solar. Ele tem apenas um tempo limitado de vida, portanto precisa lidar com questões pessoais e salvar o mundo antes de seu fim iminente. A obra mistura vários elementos clássicos do Superman com uma pitada de visão moderna e até mesmo existencialista. O Morrison resgata o melhor da versão mais clássica do herói, enquanto também oferece novas perspectivas sobre suas motivações e sua luta constante para ser um símbolo de esperança, mesmo diante de uma morte inevitável. Grandes Astros Superman é uma das melhores histórias do herói, sendo aclamada tanto por fãs quanto por críticos, pela forma que ela trouxe novos aspectos à mitologia do personagem. E no vídeo de hoje eu vou falar a genialidade por trás dessa história. Opa, manos e manas, eu sou o Diniz do canal Nostálgico e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, só uma avisinho aqui no começo antes de começar, tô acostumando a aparecer com minha cara narrando, falando e tal, só que eu tive um problema com o celular que eu usava pra gravar imagem, então nesse vídeo específico vai ser só a voz mesmo, mas logo eu apareço fisicamente. Mas antes de começarmos, eu peço que deixe aquele seu like aqui no vídeo e lembra de se inscrever no canal ou ativar o sininho das notificações. Bora pro vídeo. Bom, basicamente no enredo de Grandes Astros Superman, o Superman tem 12 missões importantes a cumprir antes de sua morte. Ele está morrendo devido à overdose de radiação solar causado por uma armadilha do Lex Luthor, que tá sensacional aqui nessa HQ também. E o enredo gira em torno dele tentar completar essas tarefas enquanto encara seu destino iminente. Só que o interessante é que é uma história, mas é várias aventuras em uma só. E aparentemente o novo filme do James Gunn aí de Superman, que sai em julho, vai ter um molde parecido. Por quê? Se você reparar no trailer, a gente não sabe a ordem de nada, mas analisando só pelo trailer, é muita coisa que acontece. Parece que são várias aventuras em uma só. Eu sinto que essa é a grande inspiração que eles falam que Grandes Astros Superman inspirou o filme. Eu acho que na questão de inspiração, inspirou nesse ponto em específico. Porque se a gente for ver o trailer, tem Superman contra Kaiju, tem uma guerra acontecendo com o Superman interferindo, tem o Superman versus Ultraman, clone do Lex Luthor, tem aquela parte toda escura do final que tem uma luz roxa brilhando, que pode ser os Solares, só por suposição. Enfim, tem várias coisas em um filme só. Assim como Grandes Astros tem várias missões, várias coisas que o Superman tem que fazer em uma história só. E isso é genial. Eu acho que essa coisa de Grandes Astros que o filme pegou pra ele. Não que seja a mesma missões, mas vocês entenderam, o mesmo propósito. Eu não vou me aprofundar na história porque eu quero que você leia. Eu já dei o resumo do enredo, mas o que torna essa história tão especial é você trazer uma versão mais humana do personagem. Como assim humana? O personagem sempre foi visto como um cara muito forte e tudo mais. Porém, aqui a história gira em torno da morte dele. Ou seja, eles fragilizam o Superman, né? Ele ficou esgotado graças à radiação solar. Então ele vai morrer assim como nós humanos. E eu acho isso uma sacada genial. Ele não é apenas o Homem de Aço invencível, mas um herói que sabe que sua vida está chegando ao fim e que precisa encontrar uma maneira de garantir que o mundo continue sem ele. Se você for parar pra pensar, é uma abordagem mais filosófica, ao mesmo tempo que mantém as loucuras aí fantasiosas do universo DC. Como eu disse, ele faz várias coisas. E uma das coisas mais geniais por trás dessa história é a Lois Lane e o Clark Kent. A Lois, como sempre, é uma Lois padrão, uma Lois muito boa, mas o que mais se destaca é o Clark Kent aqui, mano. Porque os desenhos do Frank Quitely, ele destaca muito a diferença de postura e do modo de agir do Superman pro Clark Kent, que não é só o óculos, é todo um comportamento extremamente atrapalhado, tá ligado? É toda uma postura, é toda uma fraqueza, sabe? Clark demonstra ser uma pessoa muito fraca, e olha que da hora o paralelo, como um cara que aparenta ser extremamente fraco, ao mesmo tempo é o cara mais forte do mundo. E é isso que Grandes Astros Superman se destaca. Nem quando ele revela sua identidade pra Lois, ela acredita, de tão bem feito que é essa interpretação. E essa é uma das coisas mais geniais dessa história. Não é só um óculos, cara. Nunca foi só um óculos. Mitologia do personagem foi bastante assertiva também, porque a Fortaleza da Solidão, cara, é espetacular. Eu diria que é a melhor representação da Fortaleza da Solidão nas HQs, nas mídias em geral, porque tem várias coisas, tipo o museu próprio do Superman, e é uma chave extremamente pequena que fica no chão, e você vê a chave pequena e você pensa que é leve, mas não, é muito forte. É feito de um material super denso de uma estrela anã branca, e pesa 500 milhões de toneladas. Então
Então não é qualquer um que consegue erguê-la, não é mesmo? Cara, isso é genial. Mas genial ainda os robôs que ficam na Fortaleza da Solidão. Traduzindo, esses robôs aqui são meio que o Alfred do Superman, sabe? Isso é muito bom, porque mais pra frente na HQ, esses robôs mostram gratidão pelo Superman e lutam ao lado dele. E aqui a gente já leva pra o filme, que também tem uma cena que mostra o Superman totalmente abatido com o robô caído. Estão percebendo a semelhança em algumas coisas, em alguns aspectos pequenos de Grandes Astros com o filme, no caso do filme com Grandes Astros, já que o filme vai se inspirar de muita coisa daqui. Um outro aspecto bem genial dessa HQ é o Lex Luthor e o Clark Kent também. Por quê? Porque o Lex Luthor tem como seu maior inimigo o Superman, o cara que ele mais tem inveja na galáxia. E ele interage com ele sem saber. O Clark Kent entrevista ele durante um momento na HQ e passa vários momentos ali com o Lex Luthor, passa perrengue com o Lex Luthor pra fazer essa entrevista. E o Lex Luthor demonstra sua raiva com o Superman pro Clark Kent, que é o Superman, mas ele não sabe. E esse contraste é muito bom porque ele tá ali com o Superman ao seu lado, mas ele não faz nem ideia, mano. Lógico, todos aqueles trejeitos do Clark Kent que eu citei anteriormente é muito bem utilizado aqui, fazendo que isso nem passe na sua cabeça. É basicamente, você enxerga o que você quer ver. A morte do Jonathan Kent, o pai do Clark, é basicamente algo que a gente sempre vê em várias e várias histórias do Superman. É o que existe na mitologia do personagem, mas como variar isso? Como mudar isso? Igual eu já falei no início, o personagem existe há muito tempo, é muito difícil você reinventar o personagem. E o Grant Morrison faz isso aqui, trazendo a morte dele de uma maneira muito criativa, cara. Que é trazendo Supermans do futuro, até o Superman da quinta dimensão. E o Superman do presente, ele não consegue aproveitar um tempo com o seu pai. Mas um desses Supermans do futuro estava com o Jonathan Kent aí, conversando com ele normalmente. Até que o Jonathan morre e é revelado que esse Superman todo enfaixado, esse Superman do futuro, na verdade é o Superman que a gente conhece, o Clark Kent. Ele só queria passar um momento com o seu pai novamente. Então ele voltou no tempo e passou esse momento com ele, sem deixar que o seu eu do passado descubra que é ele mesmo, e sem deixar que o próprio pai saiba que é ele. Então ele passa esse momento a sós com seu pai, os seus últimos momentos com ele. E você viu quão genial o Grant Morrison foi em fazer isso? Porque ele reinventou algo que não tem como muito segredo, é a morte do pai do Clark, tá ligado? Não tem muito o que fazer. E ele conseguiu reinventar isso de uma maneira extremamente criativa. Outra coisa que o Grant Morrison traz aqui é uma frase que o Superman fala que mata de vez todas as versões dos Supermans malignas aí, né? Quando o Superman volta do mundo invertido, ele encontra dois últimos kryptonianos que estavam na zona fantasmas e acabaram saindo de lá e parando no planeta Terra. E eles são extremamente xenofóbicos com os seres humanos. E eles questionam o Superman, dizendo que ele poderia ter construído um novo Krypton nesse mundo. Ele poderia ter estabelecido as pedras fundamentais do amanhã. Ele poderia ter governado a Terra, basicamente. Melhorado a Terra de sua maneira e tudo. Aproveitar o seu poder pra isso. E o Superman responde que isso não é justo. E diz: que direito eu tenho de impor meus valores sobre os outros? Se tem uma coisa que essa HQ acerta muito, é na essência do personagem e em tudo que ele representa, na sua bondade, sabe? E mesmo com esses caras fazendo tudo de ruim, quebrando a lua, não ironicamente, Superman ainda dá uma mão amiga a eles. E os ajudam quando precisam, quando estão ficando fracos. E mandam eles de volta pra zona fantasma, até pra colocar um pouco de ordem lá. Aí eles se arrependem de ter xingado o Superman de todas as maneiras possíveis e jogado ele na lua. Mas enfim, tem várias coisas que o Superman faz como suas últimas missões, levar crianças pra realizar um último desejo, até tentar criar um novo planeta pra ver como seria um mundo sem ele. E uma das coisas mais geniais acontece, mostrando que dentro desse mundinho que o Superman criou, que não existe o Superman, os seres humanos iam criar o personagem Superman, mostrando aí o Joe Shuster, que ilustrou e desenhou o Superman aqui na Terra que a gente mora, na Terra que a gente vive, um dos criadores do Superman junto aí com o Jerry Siegel, mostrando que aparentemente esse mundo que ele criou é o nosso. Cara, que genial é isso, mano, que isso é muito genial, de verdade, você já parou pra pensar nisso? Eu diria que o momento mais popular dessa HQ é quando o Superman impede uma garota de se autodesligar da vida. Pois é, uma coisa extremamente pesada está aqui na HQ, um dos momentos mais populares que eu vejo as pessoas comentando do Superman, que é ele falando que nada é tão ruim quanto parece, e que ela é muito mais forte do que pensa que é. Pede pra confiar nele e a abraça com a capa cobrindo o seu corpo. Cara, isso aqui tem um significado absurdo e várias referências, se você for parar pra pensar nesse painel. Enfim, a história não acaba aqui, tem muitas e muitas coisas, muitas aventuras. Definitivamente uma das melhores do personagem e o que mais tem sua essência. Eles acertam tanto no Superman, tanto no Clark Kent, tanto no Jimmy Olsen, na Lois Lane, no Lex Luthor, em todo mundo, cara. Mas como eu falei, minha intenção não é resumir a história e sim apontar a genialidade dela. E um dos momentos mais geniais também é a sua morte, entre aspas, né? Porque o Superman se despede da Lois, ele vai correndo pro sol. Todo mundo pensa
acha que ele realmente se foi, né? No caso, menos a Lois Lane, porque ela acredita que ele ainda está vivo. Ela tem esperança que ele está lá em cima, construindo um coração artificial para manter o Sol vivo. E ele voltaria quando terminar. E ela mantém a esperança até o fim. E aparece o quadro do Superman no Sol. Essa história é definitivamente genial. Mas bom, eu quero que você comente aí embaixo o que você acha dessa história, o que você acha de tudo isso aqui que eu falei, qual a sua história preferida do Azulão, deixa aí embaixo. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque esse vídeo dá um pouquinho de trabalho, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, é isso, tamo junto, até a próxima e valeu!